Pai, eu quero te agradecer e te louvar, bendizer e exaltar o teu santo e bendito nome. Obrigado pela vida do Marcelo, que o Senhor faça uso da vida dele, usando os seus lábios, e cada palavra, cada gesto seja usado para a tua glória e para o teu louvor. Que esse tempo seja sempre precioso e que o Senhor o use, como sempre tens usado, Senhor, enriquecendo nossas vidas e fazendo com que o teu nome seja glorificado e exaltado no nome precioso e santo de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Graças e paz a todos. Estou muito feliz e muito honrado mesmo em estar aqui, revendo muitos amigos, muitos irmãos queridos, família e muitas caras novas também. Sinal que a igreja é dinâmica e que ela cresce, ela é um organismo vivo e, sendo um organismo vivo, ela deve crescer. O crescimento ele é fruto da... Não digo só o crescimento numérico, mas o crescimento como um todo, ele é o fruto da salubridade da igreja, de uma igreja saudável. O corpo saudável, ele desenvolve-se muito bem. Então, fico feliz de ver a igreja crescendo tanto em qualidade como em números. Como meu irmão me falou, eu sou fruto daqui, é verdade, eu congreguei aqui há muitos anos atrás e durante muitos anos, ou muito tempo. Tem alguns contemporâneos. E é uma grande honra mesmo estar aqui com os irmãos. Olha, estou muito feliz. Eu vou, no meu sermão aqui, vou citar vários textos. Então, se vocês não quiserem, o meu texto base é o Mateus 24, 25. Mas eu vou citar vários outros textos. Então, se você não quiser ficar abrindo, não precisa. Você pode anotar aí nas suas anotações, ou... se você não tiver com anotação, depois eu posso deixar o sermão aqui, está na íntegra aqui. E você tem os textos aqui, então você pode ficar aqui na igreja, você pode pegar depois. Se eu tivesse que dar um nome para esse sermão, o nome seria: Cristo está às portas, sua vinda é certa e não tardará. Cristo está às portas, a sua vinda é certa e não tardará. Ao estudar esse texto, me veio algumas lembranças do tempo em quando eu era criança. E eu lembro que nós falávamos muito sobre Apocalipse, sobre as questões da vinda de Jesus, da grande tribulação, do juízo final, essas questões mais escatológicas, era muito falado naquele tempo, e alguns tinham medo, assim, do que iria acontecer, tinha um pouco de receio de tocar no assunto. Alguns nem falavam no livro do Apocalipse, outros falavam que é um livro muito difícil de entender e não era fácil de compreender, então muita gente não falava a respeito. Melhor, não falava não tinha habilidade para falar, ou tinha receio de se achar pecador e aquelas sentenças ali caíssem sobre eles. Então, e hoje, com muita tristeza, eu vejo que assuntos como assuntos escatológicos, ou assuntos com relação ao Apocalipse, com relação à volta de Jesus, ao juízo de Deus, a frieza espiritual no meio da igreja, são assuntos que pouco falado nas igrejas como um todo. E eu tenho pensado muito a respeito desse assunto, sobre a volta de Jesus e sobre o juízo de Deus, que é um fato. Se a volta de Jesus é um fato e que ele vai voltar, e a igreja acredita nisso e grita: Maranata, ora vem Senhor Jesus, é um fato também que haverá um julgamento, um juízo. E esse juízo também acontecerá, e esse juízo é justo. Então é com muita tristeza que a gente raramente ouço falar sobre a volta de Jesus, raramente ouço falar que ele está às portas e que pode voltar a qualquer momento. E raramente também ouço a respeito do juízo de Deus. Mateus 24, capítulo 24 e 25, você pode deixar sua Bíblia aberta, ela nos apresenta o último dos 5 sermões dos 5 sermões
que Jesus proferiu no Monte das Oliveiras, apresentado por Mateus. Então, em Mateus você vai ver 5 sermões de Jesus, e esse último foi proferido no Monte das Oliveiras. Esse sermão ele nasce das perguntas feitas pelos discípulos. Os discípulos chegam a Jesus e começam a perguntar: Jesus, quando acontecerá essas coisas? Quais são os sinais da sua vinda? Quando acontecerá o final dos tempos? Quando? Eles acreditavam que Jesus viria, e na verdade eles esperavam Jesus naquele tempo. Naquele tempo eles achavam que Jesus iria e que logo voltaria e pegariam eles ainda vivos lá. Naquele tempo, Jesus já estava às portas para voltar. Eu fiquei pensando, se naquele tempo, há mais de 2000 anos, ele já estava às portas para voltar, quão perto ele não está hoje de voltar e buscar a sua igreja? Eu separei desse texto, que ele é longo, vocês vão ver aí, são 2 capítulos bem longos. Eu separei 3 exortações que Jesus faz nesse texto. 3 exortações que ele faz, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira é uma exortação à vigilância. A segunda, exortação à volta dele, à volta de Cristo. E a terceira é uma exortação ao grande julgamento e à condenação dos ímpios. Para aqueles que abriram a Bíblia, no 24 do verso 3 em diante. Todos abriram? Diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É uma palavra muito forte, porque o texto não diz assim que é alguns, ou que é a minoria, ou que é uma parte, quase todos, o amor de quase todos se esfriará. Uma pergunta: qual que é a garantia do que o amor que você sente, de que não é o amor que está em você que vai se esfriar? Quem te garante isso? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha, eu não sei quanto aos irmãos, mas para mim, eu tenho que todas essas coisas que nós lemos aqui em cima, todas essas coisas já têm acontecido. Nós vemos guerras, certo? Tempo atrás, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial, tivemos guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, agora guerra do Vietnã, o Brasil mesmo já teve guerra contra o Paraguai. Então, guerras. Rumores de guerras. Agora há pouco estava o rumor dos Estados Unidos contra a Síria. Então, rumores de guerras, e essa não é a primeira vez. Nações contra nações, perseguições,
Perseguições é o que mais acontece no mundo, pelo menos pergunte para os missionários. Quando vier um missionário aqui, você vai ver que o que há de perseguição religiosa no planeta não é brincadeira. Sentenças de morte. O pastor Youssef, no Irã, foi sentenciado à morte pela graça de Deus. A vida dele foi preservada. Então, sentenças de morte, falsos cristos, falsos profetas, falsos cristos. Pergunta para o Henrique Cristo, o meu pai. Ele é um falso Cristo. Os falsos profetas, não precisa ir muito longe, você vai ver muita gente falando em nome de Deus, a palavra de Deus, mas falando coisas que Deus nunca pensou em dizer, que Deus nunca mandou ele dizer. Falsos profetas. E eu, particularmente, eu sei que esse ponto aqui muitas pessoas não pensam como eu, mas eu acredito que o Evangelho já alcançou os 4 cantos da terra. Baseado em Colossenses 1:23, que você não precisa abrir, depois está aqui, diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, o texto diz que o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo da terra. A pergunta que nós deveríamos fazer é: quantas vezes os 4 cantos da terra precisa ser alcançado? A Turquia hoje, ela tem menos de 1% do evangelho, de evangélicos lá, da liberdade na pregação do evangelho na Turquia. Menos de 1% são os evangélicos da Turquia. Mas lá era Éfeso. Lá tiveram bons pastores. Paulo foi o fundador da igreja de Éfeso. Se não me falha a memória, João foi pastor na igreja de Éfeso. Policarpo, discípulo de João, foi pastor na igreja de Éfeso. A Indonésia hoje é o país mais muçulmano do planeta. Ela já teve na sua maioria cristãos, imigrantes chineses. Hoje ela tem, não sei qual é a porcentagem de cristãos lá, mas é bem raro. E eu sei que lá é o país mais muçulmano do mundo. Então, quantas vezes o Evangelho tem que alcançar os 4 cantos do planeta? Talvez eu não diria que todos os povos já ouviram do Evangelho com a clareza e com a liberdade que nós temos ouvido, mas que com certeza, na minha humilde opinião, baseado nesse texto, o Evangelho já chegou aos 4 cantos da terra. Então, não falta muita coisa para que Jesus volte. Essas coisas já aconteceram, já estão acontecendo. Nessa primeira parte, nessa primeira leitura que nós vemos, Jesus nos manda, através dos discípulos, ligar as sirenes de alerta, estarmos alertas com relação a algumas coisas. Ele fala: olha, vede, cuidado para que ninguém vos engane, cuidado contra os falsos profetas e falsos cristos. Não precisamos ir muito longe, como já disse, para dar de cara com falsos líderes, falsas pessoas, com falsas mensagens, prometendo um falso céu, ensinando a respeito de um falso Cristo, ensinando um evangelho que, segundo Paulo em Gálatas 1:8, é um evangelho maldito, porque não é o evangelho que Jesus deixou, prometendo coisa que ele não prometeu. Venha a mim e você vai ter uma vida bela. Venha a mim, me dê o seu dízimo e a sua oferta e você não vai ter mais problema financeiro. Venha a mim, não sei o que. Venha a mim, não sei o que mais. É um evangelho maldito esse. Vemos falsos profetas profetando que Deus está dizendo o que ele nunca teve a intenção de dizer. E em muitos lugares, dependendo de quem são as pessoas, ou dependendo do valor que você oferta, o cara pode fazer o que quiser e está tudo bem. Está tudo bem, você é um irmão, você falhou, não tem problema, fica aqui. As pessoas, falsos mestres,
que negociam a mensagem de Deus exposta nas Escrituras. Mas ai dos que fazem tais coisas, ai desses. Olha, eu sei que esse sermão é um pouco duro, e ele é duro, então eu estou falando aqui, mas é como se eu estivesse sentado nessa primeira cadeira. Eu não me coloco numa posição superior a ninguém, e nem quero que vocês me olhem, ele está falando assim, querendo pensar que eu estou me achando melhor do que alguém. Não, eu estou nessa primeira cadeira honesta, você que escolhe, e eu sou o primeiro que mereço e tenho que ouvir esse sermão. O primeiro. E aí eu compartilho com vocês, e vocês peguem a parte que lhes cabe. Então, a primeira até alerta que Jesus nos faz nesse texto que nós lemos é: cuidado com os falsos cristos e falsos profetas. Segunda, cuidado com os falsos crentes, falsos irmãos. Cuidado com aqueles que se dizem cristãos, mas não têm zelo pela sã doutrina. Apartai-vos dos que são escândalos, dos que são pedras de tropeço para o evangelho de Cristo. Afastai-vos deles. 1 Coríntios 5:11, a Bíblia nos diz assim: mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém, que dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Então, não é que você não deve falar com a pessoa, não vou mais cumprimentar o fulano, não é isso. O texto é claro quando ele diz que você não deve se associar a ele. Não monte parcerias, ou não seja sócio no que a pessoa faz. Não seja conivente, não seja participante ou co-participante no que as pessoas fazem. Pessoas que não têm zelo pela sã doutrina. Muitas vezes nós queremos ser melhores do que Deus nesse ponto. Deus fala assim: não vos associeis com ele. Mas a gente fala: não, o cara se afastou, mas eu vou ter que ir lá e tal. É para ir sim, mas não se associar com ele. Só que na maioria das vezes nós vamos até essas pessoas e nós falamos de tudo menos do Evangelho. Nós falamos de tudo menos de Deus. E aí a gente usa, sabe o quê? Não vou falar de Deus porque vou ser inconveniente, ele já conhece o Evangelho, eu tenho que ser amigo dele. Não é esse que o texto nos diz. Vá lá e fale do amor de Deus. Não há incentivo bíblico para que eu tenha comunhão com aqueles que não querem comunhão com Deus. Comunhão tenha com aqueles que têm comunhão com Deus. Comunhão. Não estou dizendo de você não se relacionar. Cuidado com os falsos crentes que só causam dissensões, inimizades, são murmuradores, fofoqueiros, que minam a comunhão entre os irmãos, dizendo-se santos, mas na verdade são profanos. Cuidado com eles. Jesus está nos alertando: cuidado com esse tipo de gente. Cuidado. Eu não sei se vocês conhecem gente assim, eu conheço. Eu conheço gente que dá mau testemunho. E que por dar mau testemunho, às vezes você vai falar do Evangelho, o seu testemunho também é prejudicado, porque a pessoa vai... Muitos já rejeitam de cara: não quero ouvir porque eu já conheço um monte de crente que é assim também. Não, eu já sei, os crentes são todos assim. Vocês já devem ter ouvido isso daí. Eu conheço gente que fez isso. Inclusive, um era da igreja que eu sou membro. Cuidado, não sejam influenciados nem contaminados com tais pessoas. Cuidado. Não há só um texto que fala para que a gente tenha cuidado com isso. Então, se há repetições dos textos nos alertando quanto a isso, é porque deve ser uma coisa muito importante. A terceira é: cuidado com a frieza na fé. Nós lemos aí que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, ou de quase todos se esfriará. Cuidado com a frieza espiritual. Busquem manter-se fiel a Deus. Não se venda por um prato de lentilha.
Não negocie a mensagem que foi confiada a você. Não negocie aquilo que você tem de mais precioso, e como o Luiz e o Betinho falaram aqui, a palavra, como que é? A palavra, a pessoa que dá a solução está em mim. É isso? Jesus. Não negocie. Eu sei que às vezes é muito difícil. Nós vivemos num mundo dinâmico difícil. Você é exposto às tentações 24 horas. Você sai na rua, você é tentado a fazer tantas coisas, a burlar a lei, a sonegar alguma coisa, a corromper um guarda, a ver uma revista com uma mulher seminua. Você é tentado a ver um filme onde tem cenas picantes. Você é tentado a participar de uma conversa. Às vezes está todo mundo aqui conversando de uma coisa tão simples. Daqui a pouco entra um assunto picante e você é tentado a ficar. Porque se você sair, você é careta demais, cara. Você vai estar aí. Eu sei que nós temos todas essas tentações. Eu sei que é muito difícil. Mas uma coisa eu também sei. É que Deus sempre nos abre um escape. Uma coisa que eu sei também é que o pecado nunca... se você guardar isso aqui, eu já fico feliz. O pecado nunca é a única opção. Nunca. Você nunca vai estar numa encruzilhada onde o pecado é a tua única opção. Nunca. Nunca. Porque em Coríntios 10, 13, 1 Coríntios, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar mais do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então, nunca o pecado é sua única opção. Você nunca pode falar, eu pequei, não tinha saída. Era a única coisa que eu tinha para fazer era isso. Não. Não. Deus, juntamente com a tentação, Ele providencia o escape. Deus é bom. Deus nos ama. Muito. Lembra de onde você saiu. De onde Deus te tirou. Então Ele não te tirou para te jogar numa encruzilhada e falar, agora peca. Você só tem a única saída a pecar. Não. Não faz isso. Então nesse primeiro ponto, que é a exortação à vigilância, vigiai. Nós temos nesse sermão, você vai ver algumas parábolas com relação à vigilância. Fala que você deve vigiar porque Jesus vem como um ladrão. Fala das 10 virgens. Então são vários textos que nos incentivam a vigiar. Vigie de noite, de dia, dormindo, acordado. Vigie contra os falsos mestres. Não ouça não é todo tipo de pastagem que você deve comer. Você deve comer aonde o bom pastor ou nosso pastor nos leva a comer, que são pastos verdejantes, e nos leva em segurança a águas tranquilas. Então, não engula qualquer tipo de doutrina, não engula qualquer tipo de mensagem, por mais bonita, por mais eloquente que seja, por mais bem elaborada que seja, ela deve ser bíblica. Ela deve ser bíblica. Então vigie contra os falsos mestres. Eles são bons no que fazem. São bons no que fazem. Contra os falsos crentes e cuidado com a frieza na fé. O segundo ponto é que é a volta de Cristo. Ele nos exorta à volta dele. 24, 29 em diante, diz: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aqui nós temos
algumas posições teológicas, escatológicas, com relação à volta de Jesus, se vai vir num arrebatamento agora, se vem depois da grande tribulação, se vem antes. Não é esse o assunto que eu quero tratar aqui. O que eu quero tratar é que o texto deixa muito claro, é que Jesus voltará. Jesus está voltando. Ele voltará para buscar o seu povo. Esse é o que eu quero tratar. E a volta de Jesus, ela é um fato. E é um fato que pode acontecer a qualquer momento. A qualquer instante. Talvez nós não terminemos essa pregação. Talvez nós não chegaremos até em casa. Talvez nós não acordaremos amanhã. Eu não sei. Eu sei que Ele pode vir a qualquer momento. Não tem nada que o impeça de vir a hora que Ele quiser. E a hora que Ele quiser pode ser agora, ou pode ser daqui a 100 anos, ou a 200, ou a 10 minutos. Ele voltará. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam e casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Noé ficou 120 anos pregando e fazendo a arca. E as pessoas iriam dizer, esse velho tá louco, esse cara tá meio gagá. Nunca tinha chovido naquele tempo. E aí muitas pessoas falam a mesma coisa de nós. Que negócio é esse que Deus vem, vai raiar o céu, vai vir, vai buscar um povo, depois Ele volta e vai sumir. Olha, para muitos isso é uma loucura também. Mas para nós, eu acredito que para nós, isso é um fato. E esse fato, ele é aguardado com muito anseio pela igreja. Apocalipse diz que o Espírito e a noiva dizem, vem. Vem, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Temos que ter a certeza de que Ele virá nos buscar, porque foi essa a promessa que Ele nos fez. Em João 14, que diz que Ele ia para o Pai, preparar morada, e depois voltaria para nos buscar. Não desista, espere por Ele, persevere. Persevere nesse aguardo. Eu sei que nós passamos muitas dificuldades na vida. Alguns aqui estão trabalhando, outros não estão, eu acho. Muitos sofrem por dores no corpo, dores na alma. Muitos têm sofrimentos por não alcançarem aquilo que desejam. Alguns perderam entes queridos. Eu sei que você tem o seu sofrimento, todos nós temos. Mas tem um texto que nos alenta o coração. E eu gosto muito dele. 2 Coríntios 4,16, que fala, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória, acima de toda comparação. Toda comparação. E outro texto diz que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então são palavras que nos acalmam o coração, que nos deixam felizes. Felizes porque estão nas Escrituras. E felizes porque quem as colocou aqui não é um ser humano como eu e como vocês. Quem colocou aqui foi um Deus, e é um Deus imutável. Um Deus que não mente, um Deus que não precisa enganar a ninguém, mas um Deus que ama, um Deus que é soberano, justo e que nos fez promessa de que um dia
voltaria para nos buscar e de que um dia todo esse sofrimento passaria. É esse Deus que nós servimos e é esse Deus que nós ansiosamente aguardamos. É isso que renova a nossa esperança, é isso que nos fortalece na espera desse Messias que vem nos buscar. É isso que nos renova a energia. Porque se nós não acreditarmos na vinda do Senhor, somos o pior dos pecadores, o pior dos homens. Essa esperança nos mantém vivos. Infelizmente, hoje, muitos nem acreditam mais nessa vinda de Jesus. Infelizmente hoje, muitos nem acreditam mais nessa real volta de Jesus. Vivemos como se isso não fosse mais verdade. E eu posso até provar isso aqui. Muitos de nós, eu digo com nós como cristãos, espalhados no planeta inteiro, tá? Então, nós estamos no meio. Mas muitos de nós não cremos mais que Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós não acreditamos mais como se ele pudesse voltar daqui a pouco. Para muitos, a volta de Jesus virou um conto de carochinha. Estamos perdendo a esperança na volta de Jesus. O povo de Deus tem perdido a esperança na volta de Jesus. Muitos estão como as virgens loucas da parábola. Na verdade, tem gente que nem quer mais que Jesus volte. Tem vivido uma vida tão boa aqui na terra que não quer que Jesus volte. Trabalham, ganham bem, desfrutam do bom da terra, dá para viajar, fazer muitas coisas. Ah, Jesus, está bom demais. Estou pronto para casar. Ah, vem depois que eu casar. Muitos nem querem que Jesus venha. Eu já ouvi isso aí. Ah, não vem agora não, espera eu casar primeiro. Então, muitos vivem tão bem que se esqueceram, ou que perderam a fé na volta de Jesus, ou nem querem que ele venha mesmo. Se melhorar, estraga, não precisa vir agora não. Vou te fazer uma pergunta. Se você soubesse que Jesus descesse do céu agora, assim, Deus descesse aqui para você e falasse assim, ó, eu vou vir amanhã à tarde. O Geraldo, o Beto, eu venho amanhã à tarde. Umas 4 horas da tarde eu venho buscar a igreja, venho buscar amanhã. Falasse para você, o que você faria? O que você faria? A sua vida, não precisa responder não, mas seja sincero com você mesmo. A sua vida continuaria exatamente como ela estava até agora e ela ficaria assim até amanhã às 4 horas da tarde? Eu não ficaria assim. Mas a Bíblia não diz que ele pode vir a qualquer momento? Nós acreditamos então nisso? Se a gente mudaria porque ele me disse que vem amanhã às 4 horas da tarde, então por que não mudamos agora? Porque ele disse que pode vir a qualquer momento. Num piscar de olhos. Pode ser agora. E por que nós não mudamos então agora? Ele não vai descer para falar isso não, foi só uma metáfora. Ele não vai descer para falar, olha, eu venho amanhã às 4 horas da tarde. Ele já disse que vem e vem como um ladrão. Quando não se espera. Como será que seria nosso tempo de espera até amanhã às 4 horas da tarde, hein? Acho que ajoelhava, só ia levantar amanhã às 4 horas da tarde. Senhor, pelo amor de Deus, me perdoa todos os meus pecados, não sei o que. Ai, Senhor, tem piedade de mim. Acho que alguns já quebraria o computador, quebraria a televisão, não quero ver esses negócios nada aqui. Não vou ligar isso, eu vou ficar de joelhos, vou jejuar daqui até lá. Mas Jesus está voltando. E pode ser a qualquer momento. Sendo que pode ser a qualquer momento,
Se ele viesse agora para você, o que você tem para apresentar a ele? A trajetória da sua vida cristã, nessa trajetória, o que você produziu, o que você juntou para que você pudesse apresentar a ele na volta dele. Não que ele queira nada de você para barganhar. Você me trouxe aqui, então pode entrar agora. Você trouxe muito pouco, pode voltar. Não, não é isso. Mas o que você tem nas suas mãos para apresentar ao Senhor? Diante de tudo que Ele te deu, você foi um dos caras que multiplicou os talentos que Ele te deu? Ou você foi aquele que enterrou o talento e falou, olha, eu escondi porque eu tive medo de perder? Quando nós estivermos diante dele, o que nós vamos querer ouvir? O que você gostaria de ouvir diante dele, de cara? Os versos 23 a 30, mas a gente só leu o 23 e o 30. Ele tem duas coisas. Você vai ouvir uma dessas duas coisas, pessoal. Uma dessas duas coisas você vai ouvir. Fique tranquilo. A primeira que você pode ouvir é essa. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa é uma das que você pode ouvir. Ou, servo inútil. Lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. São textos bíblicos que estão aí na tua Bíblia, igual está na minha. E que vai acontecer. Vai acontecer. Então a volta de Jesus ela é iminente. Ele nos exorta a vigiarmos contra falsos crentes, falsos apóstolos, falsos cristos, contra a frieza espiritual, e enfatiza que ele virá e essa volta pode ser a qualquer momento. A terceira exortação que ele nos faz é com relação ao grande julgamento. O grande julgamento, olha, eu não sei quando foi a última vez que eu pelo menos ouvi alguém falar sobre isso. É difícil você falar sobre isso e é difícil você ouvir sobre isso. Porque dependendo do seu público, não quero ouvir esse camarada não, porque, puxa, fala de juízo final, de condenação de inferno. Eu não quero ouvir isso aí, eu quero ouvir a promessa. Eu quero ouvir sei lá o que estão falando. Eu quero ouvir que eu vou ficar rico. Eu quero ouvir isso, eu quero ouvir que eu vou ser curado e que eu não vou ficar mais doente, é o que eu quero ouvir. Mas o texto diz que haverá um grande julgamento. 25, 31 a 46 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pulamos para o 41. Então o rei dirá também para os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E o 45, então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um dos pequeninos, a mim deixastes. 46, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Nas escrituras nós vemos pelo menos dois julgamentos. Eu também não vou entrar, mas eu vou deixar só um pano de fundo. Haverá pelo menos dois julgamentos que são apresentados nas escrituras. Um para os salvos e outro para os ímpios não salvos, para os que já estão condenados. O julgamento que é para os salvos, ele é chamado Tribunal de Cristo. Vai estar lá diante de um trono, Tribunal de Cristo, e esse julgamento é só para galardoar, é uma premiação, um julgamento de premiação. Você
olha, vem cá, Beto, você vai entrar no meu gozo, no seu Senhor, tal. E ele vai dar não sei que presente é, não sei o que é. Eu sei que é um galardão, é um presente, é um prêmio que ele vai te dar. E aí tem o outro juízo, né? Cada um receberá seu galardão de acordo com as suas obras e pronto. Entrará para as bodas do Cordeiro. O segundo, os ímpios não salvos, eles comparecerão diante do outro julgamento que ele é chamado de o trono branco, descrito em Apocalipse 20, do 11 ao 15. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. O outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então tudo que você faz, tudo que o ser humano faz, está registrado em algum livro. Você vai ser julgado por isso. O mar entregou os mortos que nele havia, e o Hades e a morte entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Esse julgamento, então, ele já é, enquanto o outro é só para salvação, galardoar, premiar, ele é condenatório. Todos que estiverem diante desse trono branco já estão condenados. E nesse julgamento Deus mostrará o porquê estão ali, porquê estão sendo condenados. É muita gente, desde o começo do mundo, desde Adão para cá, é bilhões e bilhões de pessoas, mas Deus tem toda uma eternidade, aí Ele tem tempo que sobra, e Ele vai julgar cada um segundo o que Ele fez. Ele julgará toda a terra. O justo juiz julgará toda a terra, e diante dele nada passará despercebido, nada, nada e nada. Não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que prestar contas. Então nada lhe passará despercebido. Ele julgará a todos. Julgará a todos. E nesse tempo não haverá mais misericórdia. Nesse tempo não haverá mais misericórdia. Agora é tempo de juízo. É onde chegarão diante dele reis, súditos, ricos, pobres, negros, brancos, alemãos, loiros, amarelos, todos chegarão diante dele sem distinção alguma, sem distinção de raça, sem distinção de classe social, estarão diante dele. Ali não haverá grande ou pequeno, não terá distinções, e ali também estarão todos aqueles que se diziam cristãos, que vinham à casa de Deus, os quais até falavam de Deus, mas na verdade nunca tiveram um encontro real com Cristo. Nunca tiveram um novo nascimento. Não foram regenerados. E uma coisa eu sei é que de Deus não se zomba, não se escarnece. Estarão diante dele todos aqueles que pensam que, por enganar o pastor, o líder, a família, acham que pode enganar a Deus, ou que Deus, naquele grande dia, Deus terá dó, terá compaixão daquele cidadão. Sabe aqueles que falam assim, não, no grande dia eu acho que Deus é amor, e naquele grande dia Deus vai dar um jeitinho, Deus não vai querer que o seu filho vá para o inferno. Hoje é dia aceitável, hoje Ele tem misericórdia para você e para mim, hoje Ele age com compaixão. Mas você que talvez viva uma vida devassa, se deleitando nos prazeres carnais, vive uma vida de pecados deliberados, saiba que o sangue de Jesus não foi derramado por esse tipo de pecado. Para aqueles que pensam, ou para você que pensa, que pode pecar à vontade, que depois Deus perdoa, conhecem gente assim? Vou pecar e depois Deus me perdoa, confesso para Deus e Deus me perdoa. Para você que pensa que pode pecar à vontade e Deus perdoa, não se engane e não se iluda.
Não há perdão para pecados deliberados, para pecados premeditados, planejados. Não há perdão para isso. Hebreus 10, 25 a 27, você pode abrir sua Bíblia. Esse texto eu gostaria que você acompanhasse comigo. Hebreus 10, 25 a 27. Todos acharam? Eu vou ler. Hebreus 10, 25 a 27. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Se continuarmos a pecar deliberadamente, voluntariamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Triste será para os que estiverem diante do trono branco, porque ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Triste será para esses. Eu não posso imaginar que o perdão de Deus ele se estenda para aqueles que um dia foram lavados pelo sangue de Cristo, que conhecem a verdade de Deus estampada nas Escrituras, saiam da sua casa premeditando o mal: vou pecar, vou sair daqui, vou fazer aquilo lá, e depois eu venho, me ajoelho, levanto meus braços, peço perdão, choro um pouquinho e Deus me perdoou por isso. Meu irmão, não se iluda com isso daí. Você pode concordar comigo ou discordar de mim, mas não das Escrituras Sagradas. Se você discorda, eu gostaria que depois do culto você me explicasse esse texto. O que eu faço com esse texto? Não é bem assim. Alguns falam: não é bem assim. Mas é bem assim sim. O texto está claro. Ali haverá pranto, choro e ranger de dentes. Será lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Talvez alguns pensem que eu estou exagerando, ou que estou querendo colocar medo em alguém, mas eu não estou exagerando, porque o texto está aí. Ou talvez alguns estejam pensando: será que eu estarei diante do tribunal de Cristo ou estarei diante do trono branco? Essa também é uma pergunta, não é muito difícil de saber. A pergunta, na verdade, você deve saber você nasceu de novo? Você só vai estar diante do tribunal de Cristo se você nasceu de novo. Não se você teve uma experiência religiosa, mas se você nasceu de novo. Se você foi regenerado. Se o fruto do Espírito se desenvolve em você. Porque nós nos enganamos aí com o negócio de: olha, é um processo, a vida cristã é um processo e a santificação é progressiva. É verdade, mas não é nessa compreensão de que muitos têm. Processo e progressivo. Progressivo é porque está crescendo, está numa forma crescente. Agora tem pessoas de 1, 2, 3, 10, 15, 20 anos de evangelho e nunca se desenvolve nisso. O fruto do Espírito nunca vale para esse cidadão. Ele está: não, eu estou no processo. Eu estou no processo progressivo. Não está no progressivo. Está no processo parado. Só estarão diante do tribunal de Cristo aqueles que um dia tiveram um encontro real com Cristo, tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, e que anseiam pela volta de Cristo, e que não se deleitam no pecado.
Esses estarão diante do tribunal de Cristo. Olha, como eu disse, eu estou sentado aqui. Eu não arriscaria a eternidade da minha vida por causa de um conceito religioso ou teológico. Eu não arriscaria. Se você tem dúvida, se você teve esse encontro real com Cristo, se o fruto do Espírito desenvolve-se em você, se você tem mesmo esse fruto do Espírito na sua vida, eu não pagaria para ver. Se você tem dúvida disso, tem um texto em Hebreus 4:7 que diz: se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Venha a Cristo. Venha a Cristo. Ele estende as suas mãos para você hoje e te chama. Venha a Cristo. Não importa se você tem 10 anos de evangelho, não tem problema. Venha a Cristo. Venha a Cristo. Se o fruto do Espírito não se desenvolve em você, alguma coisa muito séria está acontecendo e você não se apercebeu. Eu disse isso na igreja que eu sou membro, e esse sermão já preguei lá, na semana passada, para ser mais exato. Eu falei para minha esposa, eu estou com outro sermão no carro, até o meu irmão falou assim: olha, eu falei, não vou pregar o mesmo, eu tenho lá outro, aí tá aí dentro do carro. Só que na hora que 4 e pouco da tarde, pronto o sermão, imprimi, aí dei uma olhada, não é isso, não é esse, não é isso. Aí peguei, olhei e falei, vou pegar esse de novo, e peguei esse aqui. Então, muitos cristãos hoje se iludem, porque um dia levantaram a mão e fizeram uma oração aqui na frente, e choraram e fizeram uma oração dizendo que entregava a vida a Jesus, e acha que isso salva você. Isso não te salva. Não te salva. Isso não vai... Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor, escreve meu nome da vida. Isso não te salva. O que te salva é se você teve um encontro real com Cristo. O que te salva é se a irresistível graça de Deus um dia alcançou você e te trouxe das trevas para a maravilhosa luz de Deus. E com o propósito de que você seja um anunciante, um proclamador das virtudes daquele que te chamou dessas trevas. Isso te salva. Levantar a mão, fazer oração, chorar, se envolver em algum ministério, aqui dentro, mas lá fora é um devasso profano, isso não te salva. E naquele dia você vai estar diante do juízo, do trono branco, e não do tribunal de Cristo. Venha a Cristo. Hoje é dia de compaixão, hoje é dia de misericórdia. Naquele dia, não. Naquele dia, foi quem não foi, não há mais jeito. Meus irmãos, o que Deus tem trabalhado no meu coração, talvez isso tudo que eu falei seja para mim mesmo. Porque já há algum tempo tenho pensado a respeito dessas coisas. Mas talvez algumas coisas se encaixem na sua vida. E eu convido você a fechar os seus olhos e tenha um seu particular com o Senhor. Fale com Ele. E depois tem os pastores da igreja. Se você tem alguma dúvida nisso que foi compartilhado aqui, tem os pastores da igreja, você pode estar procurando e tirando algumas dúvidas, esclarecendo algum assunto que ficou encoberto. Feche seus olhos e você tem um momento com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, porque a sua misericórdia também é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, porque eu acredito
na tua palavra, e a tua palavra diz que o Senhor repreende e castiga todos que o Senhor ama. E o Senhor nos exorta nessa noite a estarmos alertas, atentos contra falsas pregações, falsos cristãos, falsos mestres, a estarmos alertas e esperando, ansiosos pela sua vinda, que é um fato, e que é uma volta iminente, pode ser a qualquer momento. E obrigado, porque o Senhor é um Deus justo, um justo juiz, que um dia julgará toda a terra. Quer sejam bons ou ruins, nada e nem ninguém passará desapercebido diante do seu julgamento. Quer seja no tribunal de Cristo ou no trono branco. Ó Deus, a minha oração é que o Senhor trabalhe melhor essas questões no coração de cada um de nós. E em nome de Jesus, que todos nós aqui um dia nos encontremos diante do tribunal de Cristo e ouçamos da sua doce voz: vinde benditos do meu Pai, entrai no gozo do seu Senhor, que foi preparado antes da fundação do mundo. Ah, como eu espero ouvir isso do Senhor um dia, ó Deus. Ah, como eu espero. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.